Muito bem, hoje darei continuidade à análise desse personagem Norman Bates, cuja primeira parte está aqui no canal. Foi feito um exercício diagnóstico mais pormenorizado da psicopatia deste personagem, aprofundando o diagnóstico para além do termo genérico psicose. Então, eu indico aos amigos internautas que assistam esse primeiro vídeo. Neste vídeo, eu quero propor uma discussão da seguinte maneira, aproveitando esse personagem icônico da psiquiatria e que tem uma personalidade muito complexa e rica nesse sentido. O questionamento que vai embasar esse vídeo é o seguinte: a psicopatia é de nascença ou ela é adquirida na educação? Esse é o questionamento desse vídeo aqui. E para isso, vamos começar olhando o primeiro slide aqui do cérebro de um psicopata. Então aqui eu vou utilizar o Google como base de análise e dois artigos científicos do Google acadêmico que eu vou mostrar já já, né? Como aqui é um vídeo rápido de poucos minutos, não é o caso de se fazer aqui um estudo numa mini biblioteca científica, né? Então nós vamos fazer aqui brevemente essa análise. Então, o cérebro de um psicopata, aqui no Google vai aparecer essa página aqui com esses dizeres. A ressonância mostra que nos psicopatas se verifica uma redução das conexões entre o córtex pré-frontal ventromedial, que é responsável pela empatia e pela culpa, e a amígdala, a parte do cérebro que medeia a ansiedade e o medo, né? Então, essa definição aqui, ela é uma definição que qualquer indivíduo minimamente inteligente que pensasse alguns minutos nessa questão poderia chegar a essa conclusão aqui, né? Por quê? Porque um psicopata, ele não vai ter empatia e não vai ter culpa, correto? E também ele não tem sentimentos. Os psicopatas são anestesiados por dentro, logo, eles não sentem medo nem ansiedade, além dos outros sentimentos. Então, é óbvio que um psicopata teria ou tem as áreas cerebrais responsáveis por essas funções prejudicadas em algum nível. Ocorre que a ciência moderna, né, eu vou mostrar agora um artigo. Então, no Google acadêmico, eu pesquisei dois artigos aqui, este de 2021, Fatores biológicos e ambientais na constituição da psicopatia e um levantamento teórico para sua prevenção. Primeiro eu já quero fazer uma observação aqui. Esse termo ambientais aqui, né, para a psicologia profunda significa o seguinte, 2 pontos. Aprendizados afetivos da educação, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui. Porque esse termo ambiental, ele foi cunhado em escolas psicológicas posteriores à psicanálise, sobretudo escolas behavioristas, escolas que eram mais focadas no comportamento, e cunharam esse termo aqui ambiental, para se diferenciar dos termos analíticos, psicanalíticos. Só que o ambiental, para um leigo, ele significa o quê? Por exemplo, a sala que o indivíduo vive, um parque, uma praia, uma floresta, tudo isso são ambientes. A rua,
Mas a questão não é o ambiente, não é a sala, não é o quarto que a criança viveu, é o que acontece nesse quarto e nessa sala durante os anos de educação dela. Então é bom deixar claro aqui esse esclarecimento para ficar mais interessante o que quer dizer aqui, né? Fatores biológicos e aprendizados afetivos da educação, certo? Que o meu livro Sociedade Repressora fala muito disso também. Então este artigo aqui, Bruna Larissa de Souza Porfírio, Luciana Marinho Fernandes da Silva, e são só essas duas aqui, a outra ali é a palavra-chave. São as autoras deste artigo. Neste artigo aqui, um pouco mais para baixo, nós vamos ter a seguinte conclusão aqui no resumo, aqui na parte final, ó. Chegou-se à conclusão que tanto os fatores biológicos como ambientais e a relação entre eles podem influenciar no desenvolvimento da psicopatia e que atitudes preventivas, como cuidado na infância, podem ter grandes efeitos na redução do transtorno. Aqui, cuidado na infância, eu também vou interpretar da seguinte maneira, para a psicologia profunda e para a terapia bioafetiva, né? É uma educação baseada em afeto real, em afeto puro, sincero, que infelizmente nessa sociedade é algo raro. Então aqui que eu interpreto aqui esse termo cuidado na infância dessa maneira. Mas por que eu trouxe esse artigo aqui só nessa parte inicial? Porque é um artigo de 2021, ou seja, não é de 100 anos atrás, né? É atual. Não se sabe ainda exatamente o que causa a redução de conexões naquelas áreas do cérebro citadas há pouco. Ainda não se sabe. Correto? Muito bem. Aí eu vou apresentar o outro artigo científico aqui, que é esse aqui, também do Google Acadêmico, e esse artigo é de 2019. Então nós temos aqui a Letícia Aparecida Masnini e o Fernando Luiz Macedo, são os autores deste artigo. E neste artigo vai se falar o seguinte, aqui na página 55 ali, o título 2.6 ou 2.5 aqui em cima, transtorno de personalidade antissociais, fatores biológicos. Então nós temos o seguinte, Freire, 2016, explica que alguns comportamentos sociais são controlados pelo lobo pré-frontal. Observou-se que uma pessoa saudável, com comportamentos dentro dos padrões, após um acidente atingindo o córtex, pode apresentar comportamentos antissociais, que a autora chama de psicopatia adquirida. Então aqui já tem uma parte da ciência que fala da psicopatia adquirida. Então na nossa questão inicial, 1-0 aqui para psicopatia adquirida. Reforçando a ideia de que há um componente cerebral envolvido na psicopatia. A autora vai além, pontuando de que exames de neuroimagens verificaram que a diminuição de massa cinzenta no lobo pré-frontal, a diminuição do volume do hipocampo posterior e o aumento de matéria branca do corpo caloso contribuem para o surgimento de comportamentos agressivos. Aqui tudo isso contribuem para o surgimento de comportamentos agressivos. Aqui não está falando especificamente de psicopatia. Comportamento agressivo é um termo muito genérico. Tá? Então mostra que a ciência aqui, os limites da ciência em relação à psicopatia. E aqui o termo contribuem, que também não é explicam totalmente, são a causa primária. Não, contribuem. O outro parágrafo aqui. A teoria mais aceita acerca da psicopatia afirma que o sistema límbico, parte do cérebro responsável por emoções e comportamentos sociais,
sistema que é muito tratado no meu livro Sociedade Repressora, em psicopatas está praticamente desativado. Tá? Muito bem. Aqui é uma teoria, correto? Que afirma que nos psicopatas o sistema límbico está praticamente desativado. Mas também não explica aqui por que estaria desativado, o que causou dentro do organismo, né, no sistema nervoso, no cérebro, se existe um gene, se existe uma má formação cerebral em alguma parte do sistema nervoso, vertebral ou cerebral, né? Aqui não se explica nada e mostra que a ciência hoje aqui em 2023 não sabe, não vou dizer nada, mas quase nada sobre as causas, vamos dizer, fisiológicas da psicopatia. Isso significa que o modelo educacional, chamado aqui por algumas escolas de ambiental, que é o modelo psicanalítico, que é a base da psicologia profunda, é o modelo que vai dizer o quê? Todas as vicissitudes, patologias emocionais, psiquiátricas, todas as desgraças da saúde mental do ser humano, do homem, residem na educação. Nos seus primeiros anos de formação do seu caráter, na educação e na relação objetal primária com os pais. Correto? Aí, eu vou apresentar aqui uma propaganda gratuita, rápida, de um profissional aqui, que ele tem um vídeo no YouTube. Esse indivíduo aqui, o Pedro Calabres.